Olá a todos que acompanham o canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e este é o programa DC Entrevista. No episódio de hoje, vamos falar sobre o concurso que o Instituto Federal do Rio de Janeiro, o IFRJ, abrirá ainda este ano para carreiras técnico-administrativas, incluindo o cargo de assistente em administração, que exige nível médio. Para falar sobre o concurso para o IFRJ, eu trago aqui o DC Entrevista o reitor do IFRJ, Rafael Almada. Eu trago também o diretor de Gestão e Valorização de Pessoas, Heleno Lima, e a diretora de concursos, Sônia Ramos. Rafael, Heleno, Sônia, muito obrigado aí por terem aceito o meu convite. Olá, um grande prazer estar aqui com vocês. Muito importante esse momento para a gente poder explicar para todo mundo aí um pouquinho das ações do IFRJ. Com certeza. Obrigado pela oportunidade. Conte com a gente. Olá, obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos e a todas. Com certeza. Gente, vamos então aqui, já começar a nossa entrevista. Antes eu quero deixar aquele recado que eu sempre deixo aqui para todo mundo. Se você que está assistindo esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Degrau Cultural, se ainda não é um inscrito. Aproveite também, deixe seu like aqui nesse vídeo, caso goste da entrevista, compartilhe essa entrevista com seus amigos, com todas as pessoas que possam ter interesse de participar desse concurso do IFRJ. Então, recado dado, vamos agora começar o nosso bate-papo aqui com os representantes, com os gestores aqui do IFRJ, para a gente falar sobre esse concurso aí. Tem muita gente, com certeza, que quer trabalhar no IFRJ e vai curtir muito essa entrevista aqui. Vamos começar primeiro aqui falando com o Rafael, e eu vou fazer até ao Rafael uma pergunta que ainda não é sobre a questão do concurso, mas para a gente falar um pouquinho sobre a sua gestão à frente do IFRJ. Você já está há alguns anos aí à frente do IFRJ, né? E eu queria que você falasse um pouquinho o que tem sido feito ao longo da sua gestão, no sentido de sempre melhorar a qualidade de ensino do IFRJ, de expandir os cursos, né? E a rede da escola do IFRJ. Bom, primeiro, Luiz, agradecer aí a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre o IFRJ. Você sabe que eu tenho uma história muito bonita no Instituto, porque eu sou ex-aluno, né? Fiz o curso técnico em Química, depois eu vim como professor, fui professor substituto, depois professor efetivo, e fui pró-reitor de extensão, coordenador de curso, ou seja, tive uma carreira de gestão, e desde 2018 a gente está na reitoria do Instituto, podendo liderar essa instituição que eu tenho tanto carinho e respeito, né? Então, para mim sempre é uma oportunidade muito boa falar do IFRJ, falar do Instituto. O Instituto, nesses 2 anos, né, desses 2 mandatos, a gente tem feito um trabalho, primeiro, de ampliar, né, a atuação do IFRJ, consolidar o seu nome como uma instituição de referência na educação profissional e tecnológica aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Né? Então, a gente tem feito um trabalho de divulgação, de fortalecimento, criamos uma agência de inovação para trabalhar com pesquisa, né? Criamos uma pró-reitoria que valoriza a questão de pessoal também, pensa no desenvolvimento institucional, mas com foco na valorização de pessoas e não necessariamente só na parte administrativa e burocrática da administração. Então, a gente tem criado estratégias para cada vez mais fortalecer. Óbvio que a gente também teve 2 grandes desafios nesse momento, que foi a pandemia, que foi um grande desafio, e também a luta contra a redução dos orçamentos das instituições federais de ensino, né, que começa desde 2016 e tem um impacto até hoje para a gente conseguir restabelecer esses investimentos. Então, isso fez com que a gente tivesse muita demanda de investimento que a gente não conseguiu avançar. Mas, mesmo assim, né, quando a gente assume, a gente tinha em torno de 17 mil estudantes, com uma previsão de chegar a 23 mil estudantes, e aí, em primeira mão, te digo que a gente já chegou a 22 mil estudantes esse ano, a previsão era chegar só em 2026. Então, a gente já aumentou com os cursos, criamos a primeira engenharia no campus Paracambi, a engenharia que, na primeira avaliação do Ministério da Educação, já ganhou nota máxima como um dos melhores cursos, legal, mostrando a qualidade da nossa formação. Então, assim, é muito trabalho. Implementamos, nós vamos falar mais para frente, programa de gestão de desempenho, fortalecemos ações dentro de um programa de capacitação dos servidores. Temos investido, esse mês, por exemplo, é o mês do servidor público, é um mês estratégico para a gente estar conversando aqui, e a gente fez uma série de capacitações, de ações, de cursos para os nossos servidores que estão acontecendo ao longo desse mês. Né? A gente tem feito várias ações para cada vez mais fortalecer o papel, né, desses servidores dentro do contexto de ampliação das nossas
unidades, ampliação dos nossos cursos, para cada vez mais, né, pessoas como eu, né, e como tantos outros aqui que foram alunos e depois viraram servidores, possam também estudar no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então, eu fico muito feliz, eu sou um cara muito feliz por ser reitor desse instituto, por poder liderar esse processo, com todos os desafios que tem, porque é o que eu coloquei, uma instituição de ensino, ainda mais pública, ela tem desafios muito grandes, né? O orçamento ainda, por algumas pessoas, é visto como um gasto e não como um investimento, e a gente tem que mostrar isso a todo dia, né? Sendo resiliente, mostrando a importância dos servidores, a importância de cada vez mais estudantes, principalmente aqueles que, né, que estão em vulnerabilidade social, que dependem de uma instituição pública para estudar, que eles possam se sentir acolhidos aqui dentro do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então, a gente fica muito feliz aí em poder falar um pouquinho do IFRJ, e mais do que isso, saber que as pessoas têm vontade, né, e perspectiva de trabalho de vir atuar também aqui no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Sem dúvida, muito legal. E tem muita gente aqui que vai querer participar do concurso, mas tem certeza que também tem filhos que gostariam de estudar no IFRJ, então essa pergunta é sempre muito válida, né, de falar um pouquinho sobre o Instituto. Luiz, Helena, vou dizer para você... Luiz, deixa eu só aproveitar e fazer uma complementação. O Instituto Federal do Rio de Janeiro, no último índice geral de cursos, ele ficou como o melhor instituto da região sudeste, passando tradicionalmente alguns outros institutos que historicamente eram sempre os primeiros da lista, no índice geral de cursos do Ministério da Educação. A gente ficou como o primeiro do Sudeste e o quarto no Brasil, ou seja, a gente está muito bem avaliado, né, nos quesitos pedagógicos, de infraestrutura, de organização. Então, isso mostra um pouco também desse resultado e foi fruto desses anos aí na gestão. Vamos trazer aqui o Heleno também para falar um pouquinho, Heleno. Eu queria que você falasse aí rapidamente. O Rafael já adiantou algumas coisas, né? Hoje vocês têm aí um setor específico, né, um diretor específico para a valorização dos servidores. E exatamente queria saber o que vocês têm feito aí, Rafael ou Heleno, de forma um pouco mais abrangente, para valorizar os servidores da casa. Não só os servidores, mas também os professores, né, como um todo. Que não deixam de ser servidores. Bom dia, Luiz. Nós temos realizado constantes capacitações do nosso corpo docente e dos nossos técnicos administrativos. Recentemente, nós tivemos um programa de vivência internacional, que foi uma experiência pioneira no Brasil, entre os institutos federais, que proporcionou que os servidores técnicos administrativos em educação passassem um período convivendo com servidores do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, em Portugal, entre outras capacitações. Como o nosso reitor bem citou, esse mês é o mês do servidor, e uma série de palestras e capacitações têm sido feitas, e nós estamos buscando cada vez mais valorizar e capacitar os nossos servidores. Muito bom. Helena, vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão aí do quadro de pessoal hoje, né, do IFRJ. Hoje o IFRJ possui quantos servidores, quantos professores? Atualmente, nosso quadro ele tem 2.032 servidores, por volta de 1.800 docentes e 832 servidores técnicos administrativos em educação. Perfeito. E, de um modo geral, todas as instituições federais de ensino possuem uma grande carência de servidores, né, para os seus quadros. Isso acontece também no IFRJ. A necessidade, hoje o quantitativo é inferior àquilo que vocês gostariam de ter e precisariam ter, até mesmo para dar razão a essa expansão que vem acontecendo nos últimos anos, né? Vocês mesmo estão abrindo novos cursos, novas unidades, precisa de mais gente, obviamente, né? Sim, eu costumo falar que a gestão de pessoas ela é muito dinâmica, né? E isso se impacta nos nossos servidores, que por motivos diversos, né, eles entram e saem da instituição. Isso acarreta uma rotatividade. Com isso, a gente sempre tem promovido os concursos públicos para que a gente possa continuar com a nossa capacidade de funcionamento normal, com eficiência, eficácia, para que os nossos alunos eles continuem tendo a educação, que eles não sejam prejudicados. Por isso, ainda que tenha essa rotatividade, a gente sempre procura completar, né, esses claros, essas vagas, para que a gente continue oferecendo nosso trabalho.
Perfeito, Helena. Você sabe informar mais ou menos também se há muitos servidores técnicos administrativos com idade para se aposentar? Isso tem sido um problema muito grande de muitas instituições federais de ensino. É o caso também do IFRJ? Luiz, nós já tivemos bastantes aposentadorias a partir de 2020, 2021. Grande parte foi suprida pelos concursos que nós realizamos em 2022, 2023. Porém, como eu falei, é algo muito dinâmico. Essas aposentadorias, elas continuam acontecendo, tá? Perfeito, perfeito. Vamos trazer a Sônia aqui também para falar um pouquinho, né, Sônia? Você está aí ouvindo, vamos participar agora também um pouquinho, Sônia. E eu queria perguntar para você, Sônia, o seguinte: em setembro, né, o IFRJ contratou o IDECAM para organizar o seu concurso para cargos técnicos administrativos. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que estão os preparativos dessa seleção. O edital já está em fase final de elaboração. Já é possível aí informar quando é que vai sair esse edital? A nossa previsão é de que o edital saia até o final do ano. A gente está fazendo ainda o levantamento de todas as vagas que a gente tem ociosas para ser preenchida. Já estamos conversando com a IDECAM sobre o edital, né, porque a gente já tem um edital pronto, mas a gente sempre adapta a empresa que vai fazer a organização do processo do concurso, e já está bem adiantado os trâmites. Você acha que pode sair em novembro, mês que vem? Não, eu acho que a gente pretende em dezembro, porque primeiro a gente precisa fazer os editais para os alunos do ano letivo de 2025, né? Tanto para o integrado quanto para a pós-graduação, e aí depois que a gente tiver esses editais já consolidados, bem divulgados, aí a gente começa o concurso público. A ideia é abrir as inscrições também em dezembro? Achei que alguém tinha feito algum comentário. Não. A ideia é, primeiro, fazer o processo seletivo para os alunos, para 2025, e aí depois a gente entra com os concursos. Perfeito. É que você falou, Sônia, que você pretende divulgar provavelmente o edital de técnicos administrativos em dezembro, né? Aí a pergunta que eu fiz foi no sentido seguinte: a ideia também é abrir as inscrições em dezembro? Possivelmente? Eu acredito que em janeiro, por conta do Natal e Ano Novo, e aí é um período que as pessoas não estão muito acostumadas, tão envolvidas com outras situações, então a gente divulga até para fazer uma boa divulgação do edital, e em janeiro começa as inscrições. Muito bom, muito bom. E em termos de prova, Sônia, inscrições em janeiro, as provas ainda devem acontecer no primeiro quadrimestre, podemos dizer assim, de 2025? Provavelmente sim. Provavelmente a gente precisa de 60 dias depois do início das inscrições, pela lei, né, para fazer as provas. Então, janeiro, fevereiro, março, abril no máximo. Perfeito, muito bom, muito bom. E as provas vão ser aplicadas em todas as cidades onde o IFRJ está presente? A ideia é essa? Geralmente a gente procede dessa forma. A gente só não aplica em todas se o número de candidatos for muito pequeno para aquela cidade. E aí fica inviável fazer a prova lá. Mas, na maioria das vezes, a gente faz no nosso campus mesmo, que é para o candidato já até conhecer aonde ele vai trabalhar. Perfeito. Vou trazer também o Heleno um pouquinho também novamente aqui, né? Acho que ele pode falar sobre essa questão de homologação, chamada dos aprovados, né? A ideia é o quê, Heleno? Terminou o concurso, já iniciar a convocação dos aprovados? Vocês acham que isso vai acontecer ainda neste primeiro... no primeiro semestre, né, do ano que vem? O que você espera? Luiz, tradicionalmente, logo em seguida ao ato de homologação do resultado final, publicação em diário oficial, nós já iniciamos as convocações, tá? Então, aquelas vagas que serão previstas no edital, a instituição tem a necessidade e nós sempre tentamos agilizar ao máximo para que a gente consiga realizar as convocações no menor espaço de tempo possível. Você acredita que isso pode acontecer no primeiro semestre? Luiz, o que é interessante é o seguinte, porque todas as vagas que vão para o concurso, elas são um reflexo de uma necessidade do Instituto. Então, a nossa ideia é, em fluxo contínuo, a realização do concurso que a gente possa chamar. Óbvio que entre o lançamento de um edital de concurso e a homologação desse concurso, às vezes surgem até novas vagas,
né, que a gente não tinha previsto e aparece mais uma aposentadoria ou alguma liberação de um código pelo Ministério da Educação. Então, pode ser, às vezes, a gente até pode chamar mais gente, né? Mas a ideia é que seja isso em fluxo contínuo. Óbvio que depende de vários fatores, né? Depende de todo o próprio concurso, né? A gente entende que o concurso também tem algumas especificidades que, às vezes, atrasam um pouco esse processo da homologação e da convocação, mas a ideia nossa é que seja um fluxo contínuo, mas isso depende ainda de outros fatores. Mas se tudo der certo, ainda dentro do primeiro semestre, deve iniciar as convocações? Eu não sei se dá tempo pelo calendário do concurso, mas vai ser em fluxo contínuo. Perfeito, perfeito. Eu queria saber também sobre a questão da oferta de vagas, né? Já há uma previsão aí de vagas, pelo menos um mínimo de vagas que o edital já deve trazer? Luiz, nós estamos realizando ainda o levantamento das vagas, tá? Nós temos alguns cargos, sim, já identificados. No entanto, nós estamos ainda contabilizando, né, as vagas que serão ofertadas justamente pelo que o nosso reitor colocou, em razão dessa demanda, dessa saída de servidores, surgimento de vagas novas. Então, o levantamento ele está sendo realizado, porém, nós já identificamos, sim, alguns cargos que podem ser contemplados. Legal. Você acha que pelo menos umas 50 vagas esse edital vai trazer? É difícil estimar. Creio que seja, se não for aproximadamente, entre 30, 40, 50 no máximo. Perfeito. O que precisa, Luiz, a gente no último concurso, né, se você contar esses 2 últimos concursos que tivemos nesses últimos anos, né, porque a gente teve grandes concursos no UFRJ, em 2013, 2016 e esse agora de 21, 22, né, que foi um dos grandes concursos nossos, que foi chamado em torno de 150 servidores novos, contando técnicos administrativos e docentes. Porque quando a gente fala servidor, eu estou falando o docente e o técnico. Todos estão contemplados como servidores. Então, de servidores, a gente chamou 150. Dos 2 últimos concursos? Dos 2 últimos concursos. E não era a previsão inicial de vagas, isso que eu digo, né? Porque nesse interim pode surgir muitas, ainda mais que a gente tem um quadro que está em processo de aposentadoria, sim, né? Então, há uma previsão, a gente ainda não sabe o número exato, mas mesmo que esse número seja um valor, né, ele pode, inclusive, ser ampliado, isso historicamente nos mostra, né? A gente tem 2 fatores principais acontecendo nesse interim. Primeiro, o concurso nacional unificado, que a gente entende que esse concurso pode, sim, gerar novas oportunidades para servidores que são de nível médio, que possam passar para nível superior em algumas outras instituições, e isso dá uma mobilidade nas nossas vagas, as pessoas acabam saindo para novas oportunidades, e isso gera mais vagas no Instituto. Então, a gente ainda não sabe o número, estamos estudando. É óbvio que tem cargos que são muito estratégicos, como assistente de aluno, assistente de administração, né? Alguns cargos superiores, né, relacionados principalmente com a questão do aluno, né, psicólogo, esses são cargos que possivelmente vão estar entre as vagas do concurso. Mas a gente ainda está em um processo interno, até porque, dentro da política de valorização que a gente trabalha aqui, a gente sempre dá preferência na remoção e na redistribuição interna para depois abrir essas vagas por concurso. Então, a gente criou 2 grandes programas, o Banco de Interesse de Remoção e o Banco de Interesse de Redistribuição. Então, o servidor, ele entra no Instituto, ele tem que ficar no mínimo 3 anos na unidade de lotação do concurso dele, né, do chamamento, e depois ele pode se inscrever nesse banco e ir para uma outra unidade mais próxima de casa, ou de alguma mudança que ele fez na vida dele, foi para uma outra cidade. Então, a gente permite essa possibilidade também. Só que dentro da política, né, a gente valoriza primeiro as pessoas que já estão, e às vezes com pedido, aguardando uma remoção, para depois a gente abrir a vaga para o concurso. Então, quando a gente fala que a gente está estudando, é exatamente isso, porque a gente está verificando vagas internas que são possíveis de mobilidade, para a gente conseguir definir esse número externo para novos servidores poderem também fazer o concurso e vir aqui atuar no UFRJ. Então, só complementando aí, como o Heleno já está colocando aí as questões relacionadas ao concurso. Perfeito. Rafael já tinha me adiantado já algumas semanas atrás, quando eu falei com ele, né, de que o cargo de assistente administrativo, que exige nível médio, vai estar no concurso, né? Provavelmente também é o cargo que deve trazer um maior número de vagas, até pela demanda que essa carreira tem dentro dos institutos federais.
Eu acho que não só pela demanda, mas também pela quantidade de código de vagas que a gente tem desse cargo. Então, possivelmente, eles estarão sim, e possivelmente deve ser o maior número de vagas, sem sombra de dúvida. Perfeito. Heleno, Sônia, a gente pode dizer, além do assistente em administração, assistente de alunos também de nível médio vai estar incluído nesse concurso, possivelmente. Quais outros cargos vocês podem aí adiantar? Psicólogo, o Rafael falou, né? Também deve estar, né? O que mais que pode estar aí? Luiz, nós temos identificado a necessidade bastante acentuada de profissionais de TI. Então, possivelmente, técnico em TI, analista de TI, as áreas de desenvolvimento, elas podem vir a ser contempladas no próximo concurso. A gente precisa salientar que nós temos 2 editais ainda vigentes, em alguns cargos com lista de candidatos aprovados, né, que são os concursos que foram realizados em 22 e 2023. Então, ao selecionar as vagas que irão para esse novo concurso, nós levamos em consideração a lista de candidatos que estão em espera nesses 2 concursos que foram realizados. Tá? Perfeito, perfeito. Especificamente, assim, para o assistente de administração, a tendência é que todas as unidades recebam vagas? Não, possivelmente nem todas, devido à demanda e o próprio movimento interno de remoção de servidores. A capital é que a tendência é que receba a maior parte das vagas, provavelmente, né? Capital e Baixada Fluminense, provavelmente. Muito bom. Rafael, eu quero fazer uma pergunta aqui bem específica, porque é o seguinte, a gente sabe que em lei, né, a carreira de assistente de administração exige curso técnico de nível médio ou nível médio mais experiência de 12 meses, né? No entanto, assim, aqui no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas em muitos outros estados, as instituições federais de ensino estão abolindo essa exigência de nível de experiência, né? Basta ter nível médio ou nível médio técnico para participar, tá? O IFRJ pretende fazer o mesmo ou vocês vão manter ainda a exigência de 1 ano de experiência como está em lei? Bom, Luiz, é importante destacar que a carreira, né, quando a gente está falando de servidores, a gente teve 2 grandes transformações na carreira. Primeiro, do professor EBTT, né, que era professor de 1º e 2º grau, e transformou em EBTT. Essa transformação ela gerou várias ações importantes de fortalecimento da carreira, inclusive com o RSC, o reconhecimento de saberes e competências. A gente teve uma última greve recente esse ano, que também conseguiu avanços importantes para a carreira dos técnicos administrativos em educação. Então, está relacionado ao fortalecimento dessa carreira, inclusive também com reconhecimento de saberes e competências. E todo esse processo está em processo de regulamentação. Ou seja, a carreira ela tem um processo de transformação. Mesmo essa transformação da carreira, ela não alterou a legislação primeira, né, os decretos e a lei da carreira do PCCETAI, né, que é o Programa de Cargos e Carreiras dos Técnicos Administrativos em Educação. Então, a legislação, né, e o decreto, a lei e o decreto relacionados à carreira do PCCETAI, né, que é o Plano de Cargos e Carreiras dos Técnicos Administrativos em Educação, ela ainda exige a questão da experiência. É muito provável que ela possa ser alterada, mas me surpreende algumas instituições não seguirem o que está no decreto e na legislação. Então, na verdade, o nosso padrão é ser legalista. O nosso padrão é entender também que a gente tem um perfil de necessidade de servidores que possam ter tido experiências em outras instituições e que possam se somar à experiência do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então, na verdade, a gente não está sendo diferente, a gente só está seguindo a legislação. As outras instituições que estão não seguindo claramente a legislação necessária ao PCCETAI. Mas como a gente está em processo de transformação, pode ser que, inclusive, nesse interim, possa ter mudança na legislação, né, possa regular melhor. Hoje, as atribuições dos cargos, ela ainda não está num decreto ou numa legislação, ela está ainda só no âmbito de documentos do Ministério da Educação, e isso também é uma coisa que precisa ser regulada. Então, eu tenho muita esperança que esse movimento iniciado em 2024, de cada vez mais fortalecer o PCCETAI, possa também ser expresso aí nessa amplitude da carreira, com possibilidade da gente também ter entradas de pessoas sem experiência, mas também com experiência. Perfeito. Sônia,
A princípio, então, o concurso vai exigir experiência de 1 ano. E o que, assim, é uma dúvida muito comum de todo candidato é o seguinte: que tipo de experiência? Tem que ter experiência em emprego administrativo ou é só uma experiência profissional? Como é que o candidato vai comprovar essa experiência? Você pode explicar aí para quem quer participar do concurso e concorrer a esse cargo, como é que vai ser exigida essa experiência? O que é preciso apresentar? A experiência ela tem que ser no cargo. Então, como é um cargo administrativo, essa experiência tem que estar voltada para o ambiente administrativo. Se ele trabalhou com contabilidade, é uma experiência que é validada ou na área administrativa, no âmbito administrativo. Ele pode comprovar essa experiência com uma carteira profissional, e aí vai estar lá dizendo qual é o cargo dele. Para além disso, ele precisa enviar também um documento afirmando quais são as atribuições que eles tiveram nessa experiência, nesse emprego onde ele trabalhou. Perfeito. E aí tem que ser a partir de 1 ano a experiência, né? Perfeito. Então, aquelas pessoas, por exemplo, assim, já têm experiência como auxiliar de escritório, agente administrativo, contínuo, tudo isso serve. Certo. Desde que seja na área administrativa. Desde que seja na área administrativa. Perfeito. Vamos falar então aqui rapidamente do cargo de assistente de administração, que, como a gente já falou, provavelmente vai ser o carro-chefe do concurso, é o que vai trazer o maior número de vagas, é o que historicamente tem o maior número de inscritos. Então, não sei se a Sônia responde, ou o Heleno, quem vocês acharem aqui mais adequado, eu queria que vocês falassem rapidamente sobre o papel do assistente em administração. O que faz na prática um assistente em administração e em quais áreas do IFRJ ele pode atuar? Eu posso falar, eu sou assistente de administração. Show, então ótimo, perfeito. Eu posso falar. Nosso cargo é muito estratégico e a gente atua, na verdade, em todas as áreas do IFRJ, né? Desde a recepção dos alunos, que é a Secretaria de Ensino Médio ou de Graduação, laboratórios, ajudando na parte de imprimir um documento, gerenciar os laboratórios, enfim. Também na reitoria, a maior parte dos servidores é da área administrativa, porque o nosso papel é administrativo. Então, não tem, acho que eu posso estar sendo até exagerada, mas acho que não tem um setor do IFRJ que não tenha um assistente em administração atuando, né? E somos muito necessários, né? O assistente também lida com alunos e professores ali no dia a dia? Também. Ele pode trabalhar na COTUR, que é a coordenação de turno, né, que faz justamente a coordenação das salas de aula, e aí ele vai atuar junto com o professor e com o aluno, que vai precisar saber onde é que é a sala que ele vai ter a aula hoje, o professor também. Na área do estágio do aluno, tem assistente de administração. Todas as áreas do IFRJ, o assistente atua. E, Luiz, é um cargo que permite também, né, o crescimento interno profissional, porque como é um cargo meio amplo de atuação, porque assistente de administração vai ter em todas as áreas do Instituto, vai ter uma necessidade de alguém que apoie o setor administrativo, né? Seja de compra, seja de ensino, seja de pesquisa, seja de extensão. Então, também permite que esse profissional, em função de uma experiência pregressa, ou então em função de estudos que ele possa estar fazendo, ele se aperfeiçoar. Hoje a Sônia está na liderança da direção de concursos e processos seletivos. Mas se ela tivesse direcionado em outra área de auditoria, a gente tem um assistente de administração lá na auditoria interna. A gente tem um assistente administrativo que já está trabalhando mais em secretaria, ou seja, se aperfeiçoou na secretaria. Então é um cargo também que, por mais que ele possa parecer um cargo genérico, ele também tem uma possibilidade de aperfeiçoamento do servidor em função do que ele tem interesse de atuar. Então pode ser na área do ensino, na área mais bruta da administração, pode ser na área da pesquisa, da extensão, pode ser na gestão de pessoas, pode ser no concurso, pode ser em controladoria, em auditoria, na procuradoria, ou seja, pode ser várias possibilidades, e esse papel do cargo permite que esse servidor também construa uma trajetória em alguma dessas áreas dentro da nossa instituição.
Show de bola. Não à toa será, né, o cargo aí com o maior número de candidatos e também o cargo com o maior número de vagas, obviamente, né? Mas ainda falando aqui sobre o cargo, aí umas perguntas mais específicas, talvez também para a Sônia, que trabalha com concurso, né? Está trabalhando com concurso em si. Muitos candidatos perguntam, puxa, eu posso me basear no programa do concurso anterior? A tendência é que aquele programa seja seguido, as disciplinas, vocês estão trabalhando com base no programa anterior? A gente trabalha geralmente a gente trabalha com base no programa anterior e mais traz algumas legislações novas, algumas inovações, né? A gente vê muito também o que está acontecendo no momento, qual é a necessidade que a gente tem dentro do Instituto, né? Porque não dá para fazer. Lá em 2021, que foi o nosso concurso, a gente tinha algumas necessidades. Hoje a gente já tem outras necessidades. E como a gente está... Porque não é um concurso, é uma seleção, como se fosse uma seleção de emprego. Quando a pessoa vai fazer seleção, o recrutador ele faz perguntas inerentes ao que ele está querendo naquele momento. Então, provavelmente não vai ser aquele, porque hoje a gente tem outras necessidades. Mas a base pode ser que sim. A verdade, a grande pergunta que os candidatos sempre gostam de fazer é o seguinte: vai ter atualização no programa porque é algo normal. Sim, todo concurso acontece isso. Mas inclusão de disciplina pode acontecer ou, a princípio, são as mesmas disciplinas? Para ficar mais claro. A princípio, não. Mas também não posso fechar, dizer não e... Então, a princípio são as mesmas, mas pode ocorrer alguma surpresa de inclusão de alguma outra. Perfeito. As remunerações, os salários hoje são de 2.667 para cargos de nível médio, como é o caso do assistente, e 4.556 para o cargo de nível superior. A exceção é o assistente de alunos, que o salário é de 2.120, né? Todos esses, fora isso, tem aí R$1.000 de auxílio alimentação, a gente conta ainda com o auxílio saúde de 321, correto? Auxílio pré-escola, auxílio transporte. Tem mais algum benefício aí para os servidores do IFRJ? Ou são basicamente esses? Sim, Luiz. Nós temos para os técnicos administrativos um incentivo à qualificação. O que é o incentivo à qualificação? É uma remuneração que ele recebe quando ele possui uma escolaridade superior àquela exigida no concurso. Por exemplo, o assistente em administração, que possui uma graduação em contabilidade, por exemplo, ele vai receber uma porcentagem conforme a graduação dele, né? A especialização dele, o nível de escolaridade. Se tiver mestrado, doutorado, o doutorado chega a 75% de gratificação, não é isso? Mestrado, 52%, se eu não me engano. Não é isso aí a proporção? Graduação, se eu não me engano, é 20%, 25% ou 30%. Estou correto? Correto, é isso aí. A graduação, 25%, mestrado, 52%, e o doutorado atinge 75%. Nossa, então, assim, é bem legal e interessante também, porque isso faz com que o próprio servidor queira sempre se qualificar, né? Para poder conseguir ter esse adicional de qualificação, não é isso? Esse é o objetivo, né? Que um profissional, um servidor da educação, entenda que a educação é um caminho de melhoria do trabalho, melhoria financeira da sua remuneração. Então, eu acho que o programa, o PCCETA, ele também estimula muito essa formação. E mesmo para os docentes também, né? Hoje os docentes com mestrado, com doutorado, eles têm um percentual também de inclusão aí dessa valorização pela sua progressão na educação também. Existe também um adicional de treinamento, aquele adicional de capacitação, não tem? Quando você completa 360 horas de cursos, você também ganha um percentual, não ganha? Ou estou enganado? Existem as progressões por mérito e as progressões por capacitação. Nesse caso, a progressão por capacitação são exigidas as cargas horárias de capacitação do servidor e o interstício de 18 meses. Como nós estamos tendo algumas mudanças na legislação, né, então pode ser que a partir do próximo ano essa legislação ela mude, tá? Mas o cenário que nós temos hoje é a progressão por capacitação a cada 18 meses, desde que o servidor ele comprove a capacitação em cursos. Perfeito. Hoje o plano de cargos das instituições federais de ensino possui quantos níveis? Em quanto tempo que se chega mais ou menos ao teto da carreira?
Hoje nós temos 16 níveis para o técnico administrativo e aproximadamente 16 anos ele atinge o final da carreira. Existem estudos, né, previsão de mudança de legislação, que esse tempo também pode ser alterado, tá? Essa alteração, ela possivelmente, ela vai ser para menor. Então, o servidor, ele tende a atingir o topo da carreira num nível menor do que o atual. Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouquinho assim, também sobre a questão da posse, né? A gente já falou ali que vocês querem convocar, vai ser ato contínuo, terminou o concurso, iniciar a convocação. Aí a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: ok, chamaram os aprovados. Esses aprovados vão passar por algum tipo de treinamento, algum tipo de ambientação? Quanto tempo dura esse treinamento, essa ambientação? Ou eles vão direto trabalhar nas suas atividades e vão aprender ali metendo a mão na massa? Como é que funciona isso? Luiz, após a posse e a entrada em exercício, os servidores eles são designados para os seus setores e já começa a ambientação no local de trabalho. Tá? Então, juntamente com suas chefias, seus colegas de setor, ele começa a sua caminhada dentro do IFRJ. Paralelamente, nós fazemos uma ambientação onde esses servidores são imersos na cultura, nós temos palavras dos pró-reitores, palavra do reitor sobre a importância da educação profissional e tecnológica. Nós temos palavras de alguns dirigentes de alguns setores específicos. Então, essa ambientação ela começa desde a entrada em exercício, junto ao seu chefe, sua chefia, seus colegas de trabalho, de setor, e também nessa ambientação que é conjunta, que é realizada para todos os servidores de forma centralizada aqui na reitoria. Legal. A carga horária de trabalho é 40 horas semanais, perfeito? Mas, assim, provavelmente um instituto, né, como é uma instituição, uma escola, deve iniciar bem cedo as suas atividades e deve terminar bem tarde as suas atividades, né? Não sei se começa às 8 e termina às 22, vocês até podem explicar. Eu queria saber o seguinte: existe uma certa flexibilidade de horário para que os funcionários possam trabalhar? Ou seja, tem gente que trabalha ali pegando 7 horas da manhã e vai até tal horário, tem gente que inicia na parte da tarde e fica até a noite. Tem flexibilidade na questão dos horários? Vai ter a possibilidade do concursado escolher um horário de trabalho que se adeque a ele, mas que, obviamente, em primeiro lugar, se adeque à administração pública? O horário de trabalho, Luiz, ele é definido sempre em relação à necessidade da administração no local de trabalho do servidor. Por exemplo, nós temos camp que as atividades se iniciam antes do amanhecer do dia. Então, existem servidores que estão lá porque é necessário aquele horário, né? Em contrapartida, nós temos alguns camp que as atividades vão até à noite, tá? Por volta de 10, 10 e meia, que é o horário do encerramento das aulas. Então, a questão do horário, ela é relativa e varia conforme a necessidade da administração e conforme o campus e o local de trabalho do servidor. Perfeito. Então, existe, na verdade, várias possibilidades de horário que o servidor pode fazer, em especial, talvez até o assistente de administração, né? Correto. Perfeito. Uma outra questão também muito comum hoje em dia no serviço público é o home office, né? Eu queria saber se o IFRJ também tem regulamentado, né, o trabalho remoto, se tem, como é que funciona, é preciso cumprir uma carência mínima para poder fazer home office, trabalhar de forma remota, e para quais cargos serve o home office? Eu imagino que nem todos os cargos possam efetivamente trabalhar em home office, né? Mas e quais seriam esses cargos que poderiam? O assistente em administração, por exemplo, pode, eventualmente? Hoje, ao entrar em exercício, Luiz, o servidor ele já tem a possibilidade de aderir ao programa de gestão e desempenho na modalidade presencial, tá? Então, ele não é exigida a marcação de horários, o controle de horários de entrada e saída. No entanto, isso é alterado por um plano de metas e ele deve cumprir as tarefas que são propostas e ajustadas com a sua chefia. A partir de 1 ano, o servidor ele tem a possibilidade
sim, de entrar na modalidade de teletrabalho, sempre levando em consideração o setor dele, a especificidade do cargo e a necessidade do serviço. Perfeito. O assistente de administração é um cargo que pode vir a trabalhar ou não? A presença dele é indispensável presencialmente? Ele pode vir a ter o teletrabalho a partir desse 1 ano de exercício, conforme o setor que ele for alocado, a necessidade do serviço, tá? Perfeito, perfeito. Eu queria aqui, de repente, trazer também uma outra questão. O Rafael já falou rapidamente, mas eu queria tentar reforçar essa questão. Hoje o IFRJ, vocês investem muito na capacitação, na qualificação dos seus servidores, mas chegam também a proporcionar bolsas de estudo para esses servidores, por curso de graduação, uma pós-graduação, seja ela estrito sensu ou lato sensu, né? Estrito sensu, no caso, mestrado e doutorado, né? Os servidores têm essa possibilidade também de estudar, de vocês financiarem essas bolsas para eles? Luiz, no momento nós não temos essa parceria, essa possibilidade, que foi algo que aconteceu no passado. Nós estamos pesquisando, tentando fazer acordos para que seja ofertado cursos de pós-graduação, mas com instituições públicas parceiras. Perfeito. Acho que vocês já responderam uma outra questão que eu ia falar, e acho que todos de vocês, creio que o Heleno também, né? É essa questão da possibilidade de crescimento profissional, né? O Rafael, por exemplo, foi aluno, não só aluno, mas era professor e já galgou aí diversos cargos, né? A Sônia também falou que é assistente e hoje ela ocupa aí a diretoria de concursos, né? Heleno também, creio que também tem entrado pelo concurso e hoje está ocupando um cargo de chefia. É muito normal isso, a valorização da prata da casa, na ocupação dos cargos estratégicos, os cargos de chefia, digamos, uma vertente do IFRJ. Correto, Luiz. Nós temos alguns cargos, né, e que são passíveis de ocupação pelos técnicos em administração de diversos cargos. O assistente em administração é um exemplo, tá? E nós temos cargos ocupados por técnicos em assuntos educacionais, contadores, tecnólogos, técnicos de TI. Então, essa ascensão profissional, essa ocupação de cargos é algo inerente à carreira administrativa, é algo que ocorre na administração pública, e o servidor que ele se mostra mais capacitado e mais adequado para ocupar determinadas funções, ele tem sim essa possibilidade de crescimento na carreira. Perfeito. Deixa eu uma pergunta aqui para a Sônia também. Sônia, além do concurso para técnicos administrativos, vamos ter concurso para o magistério também? Para esse já tem uma previsão de vagas, áreas que podem ser contempladas? Vamos ter concurso e a gente ainda está no mesmo caminhando junto com o de técnico. O DGP ainda está fazendo o levantamento das vagas e provavelmente deve acontecer junto com o de técnico. Os dois devem sair juntos. Ah, que legal. Muito bom. Então, gente, assim, eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem, né, para aqueles que vão participar do concurso para cargos técnicos administrativos do IFRJ, né? E o que eles podem esperar, o que eles vão encontrar de legal ao trabalharem aí no IFRJ. Podemos iniciar pelo Rafael, na sequência o Heleno e, por fim, a Sônia. Pode ser assim? Então, vamos lá, Rafael. Luiz, na verdade, assim, eu, assim como a Sônia e o Heleno, a gente tem muito orgulho de trabalhar aqui, né? A gente tem se dedicado muito aí para fazer uma instituição cada vez mais democrática, mais ampla e que possa transformar a vida das pessoas, né? Eu digo que ter estudado no Instituto me fez permitir entender o papel da educação em um contexto de alguém que nasceu e cresceu no subúrbio carioca, teve todas as dificuldades, muitos amigos meus não continuaram o estudo e o Instituto fez isso. Então, ser servidor do Instituto também é permitir que a gente possa acompanhar essa trajetória na vida das pessoas e perceber o quanto ela é transformadora. Então, eu
eu acredito, né, que esse concurso ele vai permitir que pessoas que têm esse princípio, e é importante vir com isso, né, para o Instituto, pessoas com o princípio de atuar pela educação, entender o seu papel como servidor público. Tem muita gente que acha que entrar no serviço público é se acomodar. Na verdade, não. Entrar no serviço público é garantir e se incomodar cada vez mais para que as políticas públicas possam chegar a quem efetivamente precisa, fazendo seu papel como para servir a sociedade. Então, espero que todos aqueles que estejam nos assistindo, que têm esse princípio na sua atuação profissional, que venha para o Instituto e que possa nos ajudar cada vez mais a ampliar as vagas, gerar novas oportunidades e entendendo que só a educação pode transformar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país, e que seja assim pela educação. Então, se inscrevam no nosso concurso, venham trabalhar com a gente, venham se dedicar ao serviço público, porque assim a gente abre essas possibilidades, né, do que a gente está falando aqui, desses resultados tão positivos do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui para a nossa instituição. Show de bola. E agradecer você também, Luiz. Luiz, obrigado aí também pela essa oportunidade de poder falar com o seu público, com as pessoas que estão aí nos assistindo. Eu acho que esse papel também de vocês, de também divulgar, né, as instituições, de fortalecer o papel que o concurso público também tem na atuação, no fortalecimento das instituições públicas. Então, também queria te parabenizar, agradecer a gentileza, o carinho que você tem também com a gente e essa possibilidade de nos permitir falar para o teu público. A gente que agradece, Rafael. Muito obrigado aí pela sua participação. Helena, pode deixar também a sua mensagem aí final para todo mundo que vai participar desse concurso. Não, você está mutada ainda, Helena. O Helena não está mutado. Luiz, como setor responsável pela admissão dos futuros servidores, né, eu alerto aqui para a necessidade da leitura atenta do edital. Eu chamo a atenção para que o candidato ele se antevenha, né, se ele se antecipe e ele verifique se ele possui os requisitos, se ele possui a documentação completa, para que isso não seja um fator de possível eliminação do concurso, tá? Então, o edital ele traz as regras do concurso e o candidato ele precisa sabê-las, né? Então, fica o meu alerta para que todos os candidatos leiam com bastante atenção, que eles se antecipem, verifiquem se eles cumprem os requisitos, possuem as documentações. No mais, eu agradeço pela oportunidade, tá? Estamos aqui à disposição e obrigado. A gente agradece, Helena. Muito obrigado. Sônia, também deixa aí a sua mensagem final para todos aqueles que vão participar desse concurso. Agradeço primeiro a oportunidade. É sempre uma honra falar do IFRJ e pedir para os candidatos estudarem, se prepararem, irem tranquilos para a prova, que vai dar tudo certo, e também que quando eles estiverem no IFRJ, que eles venham com vontade de trabalhar, porque o IFRJ está pronto para recebê-los, e é isso. Perfeito. Sônia, Heleno, Rafael, quero aqui agradecer muito a participação de vocês no DC Entrevista. Parabenizo, inclusive, vocês pela transparência que vocês estão dando ao concurso, né? Antes mesmo do edital ser divulgado, nem todo órgão faz isso, né? E vocês estão aí divulgando as informações para que as pessoas já possam se preparar. Eu quero agradecer muito em nome dos alunos da Degrau Cultural, dos futuros alunos da Degrau Cultural e dos futuros candidatos, do modo geral, do IFRJ, por toda essa transparência que vocês têm dado aí ao concurso. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu essa entrevista aqui está motivado em participar do concurso, porque percebem que vocês realmente tem realmente paixão pelo aquilo que vocês fazem e que parece que o IFRJ realmente é um lugar muito bom para se trabalhar. Muito obrigado a todos e fica aqui o convite de vocês voltarem futuramente aí, quem sabe quando o edital for publicado. Tá legal? Pode ser? Ok, gente? Então tá, gente. Eu vou ficando por aqui, mas antes de ir embora, eu quero agradecer a audiência de todos aí que estão nos acompanhando no canal da Degrau Cultural. Eu peço mais uma vez aqui para deixar o seu link o seu like nesse vídeo, né? E compartilhar esse link com o maior número de pessoas, seus amigos, seus familiares. Manda aí para todo mundo pelo WhatsApp, porque com certeza tem muita gente que vai estar interessada em participar desse concurso do IFRJ. No mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural, pois a gente está sempre aí trazendo informações relevantes do que está acontecendo de mais importante no mundo dos concursos públicos.
Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau!